O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens de 11 a 13, não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ao comentar essa passagem do Novo Testamento, que é uma das mais conhecidas por todos nós, Kardec nos esclarece sobre a indulgência que devemos demonstrar em relação às faltas alheias. Somos todos infratores perante a lei divina, em maior ou menor grau, e é por este motivo que aqui nos reunimos na Terra, um mundo de provas e de expiações. E se todos temos as nossas falhas, devemos procurar compreender e relevar os deslizes de nossos irmãos, assim como esperamos obter esse mesmo tratamento para com os nossos. Isso não significa que devamos ser coniventes com o mal ou que não possamos reprovar as más ações, mas significa que, em primeiro lugar, devemos combater as más inclinações que trazemos dentro de nós mesmos, em vez de apontarmos as faltas alheias. Comentar o mal alheio, alimentar a incompreensão e a intolerância, ainda que só em pensamento, não são comportamentos cristãos. Claro que, se tivermos oportunidade de advertir, de interagir diretamente com aquele que tenha praticado uma má ação, devemos fazê-lo, mas sempre com sentimento de caridade, nunca como uma condenação ou reprovação implacável que muitas vezes impede o reerguimento moral daquele que errou. Kardec nos diz que aquele que censura deve ter autoridade moral para fazê-lo, pois censurar em outra pessoa um ato que nós também praticamos é hipocrisia. Mas não devemos daí entender que devamos esperar sermos espíritos puros para que possamos combater o mal. Muitas vezes é um familiar, um filho, um amigo, uma pessoa de nossas relações que pratica uma má ação. E nesse caso, a nossa abstenção de reprovação pode significar para ele conivência ou estímulo a ações semelhantes. Nesse caso, a advertência pode ser mesmo uma obrigação nossa. A questão é como fazer isso. Se nos conhecemos bem, sabemos quais são as nossas imperfeições, sabemos o quanto ainda temos a trabalhar, e assim entendemos o quão fácil é para todos nós ainda nos deixarmos levar por nossas más inclinações. Reconhecendo isso, não podemos e nem devemos nos colocar em condição de superioridade frente àquele cujo erro percebemos. Podemos já ter superado aquela imperfeição em particular, mas trazemos dentro de nós ainda outras tantas, e por isso, quando for necessário advertirmos alguém, não devemos nos colocar na condição de juízes do comportamento alheio, mas como irmãos também suscetíveis de errar. E qualquer censura que viermos a fazer aos nossos irmãos deve ser feita em particular, pois expor em público as faltas alheias é negação total da caridade, e deve ser movida pela fraternidade, pela real vontade de auxiliar, mostrando ao irmão em erro que também somos falíveis, que entendemos a queda dele porque essa possibilidade também está em nós, mas que todos devemos procurar reparar nossos erros e nos corrigir para que não venhamos mais a incorrer neles, pois foi esta a recomendação final de Jesus à adúltera: vai e não peques mais. Recomendação esta que deve servir de inspiração a todos nós. E agora uma mensagem do livro Passo a Passo, pelo Espírito Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. O que o outro faz? O homem não deve preocupar-se com o outro, a não ser que seja para auxiliá-lo. O outro é a nossa perquirição e a nossa resposta. É o móvel do nosso progresso. A diversificação dos caracteres é que permite a diversificação de aprendizado. Mas quem se debruça sobre a vida alheia, esquece-se da sua. Distrai-se do essencial. Ao homem não convém patrulhar a vida do outro, efetuar-lhe cobranças de ordem moral, isentando-se da obrigação de ser melhor. Apontar o dedo para alguém é tentativa de passar despercebido. No outro, devemos mirar nossas próprias imperfeições. No outro, carecemos contemplar a imagem das virtudes que não temos. Há quem, por séculos, permaneça exclusivamente na observação do outro. Cinzel que lapida, sem, no entanto, lapidar-se. Cadinho que depura, conservando-se inalterável na purificação que lhe diz respeito. Não nos preocupemos com o que o outro esteja fazendo, mas sim com o que estejamos fazendo a ele.
E agora elevemos nossos pensamentos em prece. Pai eterno, aqui me encontro novamente a vossos pés, rogando-vos pela pacificação de todos os conflitos. Rogo-vos, Senhor, pela paz entre os homens, pela fraternidade, pela tolerância, pela caridade. Que essas virtudes tão bem exemplificadas por Jesus e apontadas por Ele como identificadoras dos que verdadeiramente se propusessem a segui-lo, possam ser relembradas aos homens por nossos anjos protetores. Pai, o nosso irmão maior nunca acusou ninguém. Ele, sem pecados, sem máculas, jamais condenou alguém que tivesse incorrido em erro. Ele apenas amparava e perdoava o sofredor, mostrando o caminho que leva à luz. No entanto, nós que dizemos segui-lo, muitas vezes prestamos mais atenção no comportamento alheio, julgando e censurando, do que na nossa própria conduta. E assim acabamos nos comprometendo mais ainda perante vossas leis, porque nos preocupando demais com a vida alheia, deixamos de corrigir o rumo da nossa e abrimos brechas para recebermos influências negativas que mais nos distanciam do caminho do Cristo. Por isso, peço-vos ajuda para que eu consiga fortalecer a minha vontade, lembrando o compromisso que assumo com o Cristo cada vez que me digo cristão, e busque a paz, a tranquilidade, a harmonia, procurando identificar e corrigir apenas as minhas imperfeições, sem apontar as dos meus irmãos, mesmo as daqueles que eu considere pecadores ou em desequilíbrio, e pelos quais passarei a orar, para que o apelo do Cristo pela paz, perdão e resignação frente à vontade divina também toque seus corações. E que assim seja.